Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e você está no canal Dr. Júlio de Carvalho, o canal mais diversificado e super interessante, tá bom? Que nós temos de entretenimento, tá? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, né? Que é a atividade física, né? E os grupos especiais, tá certo? Temos aí como fator principal, né? Como comorbidade principal, dentro desses grupos especiais, nós vamos falar especificamente dos diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, tá bom? Então, fique comigo e vamos à nossa aula. Lembrando também, se você não é inscrito no nosso canal, né, se inscreva e participe de nossas aulas, assistindo nossos vídeos, né, de interatividade, tá bom? Então, vou aqui apresentar o slide para vocês, para a gente poder interagir melhor com o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês gostem, né? A gente tem muita informação super interessante para repassar para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Então, está aí, meu povo, né? Nossa aula de hoje, aula de Educação Física, professor Pedro Silva Vieira, e sejam todos bem-vindos à nossa aula, mais uma aula super interessante para vocês, tá bom? Então, vamos ao nosso conteúdo, né? Tema para a nossa aula de hoje, atividade física e grupos especiais. Pessoal, a gente tem aí como 3 comorbidades que está dentro dos grupos especiais. A gente tem os diabetes mellitus, tipo 1 e tipo 2. A gente tem a hipertensão arterial e temos aí o colesterol alto. Mais especificamente, hoje a gente vai abordar exclusivamente só diabetes tipo 1 e tipo 2. E em outro momento, a gente vai falar melhor sobre a hipertensão e sobre o colesterol, que é assuntos que estão interligados, tá? Nesse mesmo tema, tá certo? Então, vamos lá. A nossa agenda de hoje, a gente vai ter aí, né? Os conceitos, vamos aí relatar para vocês o que é diabetes, qual é o conceito de diabetes mellitus, tá bom? Vamos ver aí os seus tipos, né? Que é o tipo 1, tipo 2, tá? A gente vai ver as principais características do diabetes tipo 1 e tipo 2. Vamos aí também associar os fatores de risco, o que gera essa doença, né? Como ela é gerada, através de quê. Veremos também aí os principais sintomas que o diabetes tipo 1 e tipo 2 podem, né, acarretar na sua vida. Temos aí também as consequências, né? Temos algumas consequências que a gente vai detalhar mais na frente, né? Temos aí a forma de prevenção e controle desta doença, né? E a gente tem aí o tratamento. Como é que essa doença é tratada, tá bom? Então, vamos lá. Vamos abordar aqui com mais ênfase aos detalhes. Então, tá aí. Deixa eu só agilizar minha câmera aqui. Então, tá aí, meu povo. Diabetes, você vê aí né, uma cápsula de insulina, que é o fator preponderante aí do diabetes, né? É o que justamente a insulina ela está interligada com essa doença, né? É o fator principal, beleza? Então, o que seria, meu povo, o conceito, né, de diabetes? Então, vamos lá. Segundo estudiosos, eles relatam que o diabetes ela é uma síndrome decorrente da falta de insulina ou a incapacidade da insulina de exercer adequadamente as suas ações, né? Ou, em resumo, né, ou seja, é o excesso de glicose no sangue e a sua falta no interior das células. São as causas de todos os sintomas do diabetes. Então, tá aí, meu povo. Para a gente entender melhor, quando se fala de insulina, tá? Ela justamente é o fator decisivo para que aconteça a característica principal do diabetes, que é a hiperglicemia, ou seja, a insulina ela é a chave principal que vai justamente combater essa hiperglicemia,
ou seja, ela é um fator decisivo ali no controle da glicose na corrente sanguínea, tá certo? Vamos entender como é que se processa. Então, o que seria a insulina? Então, tá aí, ó. Ele é um hormônio que tem como função transportar a glicose. O que seria a glicose? O açúcar, né? O açúcar é a energia, né, que faz gerar o nosso corpo, tá bom? Para as células, né? Para que o corpo disponha de energia necessária. Então, gente, entendendo mais um pouquinho sobre a insulina, né? A insulina ela é produzida pelo pâncreas, né? Ela é um hormônio, né, produzido pelas células betas do pâncreas, que vai justamente ser lançado na corrente sanguínea e ela vai pegar todos esses, digamos assim, toda essa glicose, né, metabolizada, que é justamente o açúcar, e ela vai transportar lá diretamente para dentro das células. Ou seja, a insulina ela é a chave, ela é o transporte, ela é quem vai abrir as células para que a glicose possa entrar nas células e assim haver um equilíbrio na corrente sanguínea, um equilíbrio de açúcar na corrente sanguínea, de glicose. Caso haja um problema ali na geração da insulina, o que vai acontecer? Um teor muito alto de açúcar no sangue, e aí a pessoa vai ter uma chamada hiperglicemia, tá certo? Então, a insulina ela não pode faltar, o pâncreas tem que estar saudável para que possa acontecer essa ação no nosso organismo, tá bom? E assim a gente poder desenvolver todas as nossas ações no decorrer do dia e ter uma vida saudável, tá bom? Mas vamos entender melhor. Então tá aí, meu povo, ó. De onde vem essa insulina? Tá aí, você tem o pâncreas, né? Ele é o órgão responsável pela produção dessa insulina, né? Essa insulina ela é um hormônio específico, né? Que é um hormônio produzido pelo pâncreas, né? Que é o beta. Então, ele vai cair diretamente, ser lançado diretamente aí na corrente sanguínea, como vocês estão vendo aí, né? Ele vai pegar a glicose, que ela vai ser metabolizada, que ela vem, né, da metabolização dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas, que age diretamente na corrente sanguínea, e ela vai levar diretamente essa glicose lá para a portinha aqui, né, das células. Ela vai abrir aqui essa portinha aqui das células, né, essa cápsula das células, e vai injetar essa glicose dentro das células. Então, está aí a principal função da insulina e de onde ela vem, tá bom? Então, vamos para frente. Pronto. Onde é que é injetada a insulina na pessoa? Aí você tem aí, ó, a região abdominal, você tem aí a parte da coxa, você tem a parte das nádegas e você tem o braço. Então, em crianças ou adolescentes ou idosos, dependendo da situação, de onde for mais favorável, né, que possa estar sendo injetado essa insulina, se caso necessário. Tá bom? Então, vamos lá. Quais são as principais características, né, do diabetes? Aí você tem a né, a hipoglicemia crônica, que aí já é um outro fator diferenciado da hiperglicemia. Hiperglicemia, altas taxas de açúcar no sangue. Hipoglicemia já é a baixa taxa de açúcar no sangue. Digamos assim, quando você acorda de manhã, né, ali o seu corpo ele descansou, o pâncreas relaxou, não houve a necessidade de uma produção grande de insulina, então ali o seu corpo ele está hipoglicêmico. Então, o pâncreas ele produz ali um outro hormônio chamado glucagon, que vai retirar, né, ali dos músculos e do fígado, né, a glicose necessária para poder se lançar ali na sua corrente sanguínea antes de uma ingestão de alimentos, para que o seu corpo possa trabalhar normalmente, né, e dali pegar a glicose e levar lá diretamente para as células, até você ter uma ingestão hipercalórica, digamos assim, de alimentos, tá bom? Aí você tem a hiperglicemia, que é a característica principal do diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, que a gente vai conhecer com detalhes, tá bom? Aí você tem as alterações metabólicas, né, dos carboidratos, lipídios e proteínas, tá bom? Então vamos lá.
Então, gente, você tem a classificação, como eu falei para vocês, o diabetes tipo 1, ele hoje em dia, ele tem cerca de 10% da sua participação, né, na população total, e a tipo 2, que é o diabetes mellitus, né, da maturidade, que ele tem uma participação na população mundial de 90%, né? E a gente tem a gestacional, né, que é onde ele é adquirido aí na gestação, porque tem muitas mulheres que não têm uma alimentação adequada, né, e ela poderá, digamos, adquirir uma diabetes gestacional na sua gravidez. Então, tem que ter um cuidado aí especial, né, as mulheres que estão grávidas, para não comer qualquer tipo de alimentação, a não ser que seja uma dieta saudável, tá bom? A tipo 1, ela é abrangente mais em crianças e jovens, e a tipo 2 ela é atingida mais na fase adulta, mas hoje em dia, né, ela tanto é atingida na fase adulta como na terceira idade, ali por volta dos 30, 40, 50 e 60 anos, tá bom? Mas hoje é muito visível a gente ter nossos adolescentes, estudantes, né, que poderá ter essa doença pela questão, né, da qualidade de vida, da alimentação inadequada, do próprio sedentarismo, que a gente vai ver mais lá na frente, que são fatores primordiais para que possa acontecer essa doença. Tá bom? Então, vamos lá. As causas principais, a gente tem aí, gente, do diabetes tipo 1 e tipo 2. As causas do tipo 1, a gente tem aí uma origem ainda, né, indefinida, né? Ou seja, essa origem, aliás, da tipo 1, ela é uma origem definida, tá bom? Ou seja, ela poderá ser herédica, tá? Ela poderá ser autoimune ou congênita, tá certo? A tipo 2, ela ainda assim é indefinida, mas a gente tem como alguns fatores, né, ambientais, né? Ou a gente tem como alguns fatores também, digamos aqui, esteja interligado diretamente, que é a questão do sedentarismo, que é a questão da obesidade, e a questão também da hereditariedade. Então, são fatores preponderantes aí do diabetes tipo 2, tá bom? O tratamento da diabetes tipo 1, aí ela requer o uso direto e diário de insulina, ou seja, diariamente há essa necessidade de ser injetada a insulina no diabetes tipo 1, porque o pâncreas não produz esse hormônio. Ela poderá ser, né, autoimune, como eu falei, ou congênita, tá certo? Ou seja, há uma deficiência do pâncreas de produzir a insulina, então há essa necessidade, tá bom? De haver essa injeção de insulina diariamente na pessoa que tem o diabetes tipo 1. E no diabetes tipo 2, ela poderá ser combatida ou controlada, né, com o uso de medicamentos, como a dieta alimentar adequada, né, ou também com a atividade física. Você poderá trabalhar aí o esporte, algum esporte que você goste, algum tipo de atividade física, seja em academia, seja individual, no que você achar interessante, tá bom? Ou seja, a idade comum para o diabetes tipo 1, pessoas com menos de 35 anos, e para o diabetes tipo 2, pessoas acima de 40 anos. Mas lembrando que essa doença, ela poderá ser ocasionada também na fase juvenil e na fase de adolescência, tá bom? Já está muito em alta hoje, então tem que estar muito ligado aí. Vamos ver agora as principais diferenças entre o diabetes tipo 1 e tipo 2. Vamos ver as principais características de cada um, né, desses diabetes. Então, gente, no diabetes tipo 1, ele se caracteriza por uma deficiência total de insulina, ou seja, como eu falei para vocês, o pâncreas não produz ou produz uma quantidade muito pequena de insulina, mas que, na verdade, essa deficiência, né, ela é total, né, na produção de insulina. O pâncreas, ele não produz esse hormônio, tá bom? E já no diabetes tipo 2, ele ocorre quando há uma combinação de deficiência, ou seja, a secreção inadequada de insulina, né, em relação aos níveis de glicose do sangue e de resistência à insulina, ou seja, a redução da capacidade da insulina de estimular a captação da glicose, tá?
Então, ou seja, digamos assim, dependendo da sua ingestão de quilocalorias, né? Dependendo da sua metabolização, porque a gente sabe que a maioria das pessoas ingere uma quantidade muito grande de quilocalorias, de carboidrato, de proteína, de lipídio. Então, há um trabalho redobrado do pâncreas em produzir uma quantidade necessária de insulina para poder, né, agir na corrente sanguínea. Então, com o passar do tempo, com o passar dos anos, né, o pâncreas ele vai tendo dificuldade nessa produção. E muitas das vezes, por que é indicado a atividade física para combater, né, o diabetes tipo 2? Porque com a atividade física há uma aceleração no metabolismo e assim é uma melhor absorção da glicose e, né, assim os alimentos são digeridos com mais facilidade. Então, está aí um grande, né, potencial da atividade física no combate, tá, ao diabetes tipo 2. Tá ok? Então, vamos aqui, ó. Então, gente, quais são os sintomas do diabetes tipo 2? Né? A gente tem sonolência, dores nos membros, né? Tanto inferiores como superiores. A gente tem dormência, a gente tem sede, a gente tem dificuldade de cicatrização, aumento do apetite, entre outros. Então, você observa aí, ó, há um cansaço facial, muita sede. Aqui no caso do tipo 2, não é nem o caso do emagrecimento. Aí é o contrário, no caso, a pessoa faz, na maioria dos casos, engordar, há um ganho de peso, tá bom? Aumento do apetite, ó, quando você tem um aumento do apetite, com certeza você vai ganhar peso, não é verdade? Então, tá aí. Aí você tem aí mais alguns efeitos, né? Você tem aí, ó, ou seja, a polifagia, né? Que é justamente uma fome excessiva, a pessoa sente muita fome, muita vontade de comer. Tem aí a questão do diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, pode acontecer o emagrecimento. A gente tem aí um ganho de peso no diabetes tipo 2. A gente tem aí uma dormência, um cansaço físico e mental. A gente tem a poliúria, que é uma vontade excessiva de urinar, e a urina ela é adocicada porque há um teor grande de açúcar na corrente sanguínea, tá certo? A gente tem polidipsia, que é uma sede excessiva no diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Aí a gente tem problema de cicatrização, tá certo? Tem problema de alterações visuais, tem problema aí também, ó, de inflamações na pele, nos rins, nas genitais. Então, esses são alguns fatores associados ao diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Aqui é mais para o tipo 2, tá bom? Então, vamos lá, ó. A pergunta é o seguinte, ó, pacientes com diabetes tipo 2 sempre apresentam sintomas? Essa aí é a grande questão, meu povo. Por que que a grande maioria das pessoas tem diabetes? Porque os sintomas são ocultos. Muitas das vezes você tem um problema e não sabe, principalmente os homens, porque nós, eu digo nós, porque eu também me incluo, a gente tem um problema de não fazer exames, não se consultar rotineiramente. E geralmente, quando você vai uma consulta ou vai fazer um exame, é quando o problema já existe, quando o problema já está instalado. E esse é o grande erro. Então, tá aí, ó. Ó, a pergunta diz o seguinte, como eu falei para vocês, ó, pacientes com diabetes tipo 2 sempre apresentam sintomas? Não, viu, meu povo? Ó, uma boa parte dos pacientes com diabetes tipo 2 não apresentam qualquer sintoma da doença, principalmente no seu início, razão pela qual, né, se estima cerca de 50% das pessoas portadoras do diabetes tipo 2 e não sabe que tem a doença. Então, tá aí, mais um fator, né, interligado. Então, tem que ter cuidado disso aí, tá bom? E o que o diabetes causa nos rins? Aí, gente, o diabetes pode danificar os vasos sanguíneos dos rins. Ó. O primeiro sinal de problema, né, renal é a presença de albumina, tá bom? Um tipo de proteína na urina, tá? Então, tá aí. Ela vai justamente agir aí na coagulação sanguínea, tá certo? Então, quais são os fatores de riscos? A gente tem aí, gente, ó, histórico familiar, ou seja, tem que aí quando coloca histórico familiar é fatores hereditários e fatores genéticos, tá bom? Tem a questão da etnia, né?
aí a questão cultural, aí a gente entra aí com a obesidade, que é a sua qualidade de vida, de como você... E pessoas de 45 a 65 é a idade que mais aparece o surgimento de diabetes tipo 2, tá? Sintomas metabólicos, quando ele coloca sintomas metabólicos em relação ao que você consome, um alto teor de gordura, de sal, de carboidrato, tá bom? De açúcar, tem que ter cuidado nisso. Sedentarismo, falta de exercício físico, gente, vocês têm que se exercitar, fazer uma caminhada, fazer um ciclismo, fazer uma academia, praticar algum tipo de esporte, isso é importante, né? Não no combate da diabetes, mas também no combate da hipertensão, no combate do colesterol alto, no combate de uma série de doenças e também, né, para você ter uma melhor qualidade de vida, tá bom? E também a dieta hipercalórica. Tem muitas pessoas que comem de tudo e não tá nem aí e cai na vida sedentária. Tem que ter muito cuidado com isso também, tá bom? Qual seria o diagnóstico que você tem que fazer? Ó? É feito através do histórico do paciente, tá bom? Quando ele vai ao médico, e através de exames, ó, de sangue e urina, que detectarão as taxas de glicose no organismo, tá bom? Então, esse aí é o diagnóstico que deve ser realizado, né, anualmente. Como seria o tratamento? Ó? Manter o controle glicêmico, né? Ou seja, você tem que sempre estar medindo a sua glicemia. Vá ali no posto de saúde, olha como é que está a sua glicemia. É só uma pequena furadinha para ver como é que está a sua taxa de glicose no sangue. Se tiver alta, tem que ter cuidado para e você não passe acima de 100, de 120, tá bom? Dieta hipercalórica, evitar essa dieta hipercalórica, tá bom? Você tem que comer com equilíbrio, tá bom? Aí você, ó, existe aí as medicações para o diabetes tipo 2, né? Tá aí os tipos de medicações, trigonidas, né? Inibidores da alfa, glicoxidose, né? Tiazolidinosa, né? Sulforilux diureia, né? E principalmente os exercícios físicos, tá bom? Então tem que ter cuidado nisso aí. Exercício físico, eu reforço mais uma vez, é importante demais no combate ao tratamento dessas doenças, tá? Profilaxia, né? Modo de como você evitar tudo isso, né? Então, aí são as providências a serem tomadas. Mude o seu estilo de vida, pratique sempre exercícios e alimente-se bem, adequadamente. Fuja do topo da pirâmide, fuja das gorduras, fuja dos açúcares, fuja da carne gordurosa, fuja dos queijos, fuja de tudo quanto for calórico, você fuja, tá bom? Mantenha uma dieta saudável e equilibrada. Então, gente, ó, aí é o símbolo, tá bom? O símbolo do diabetes, tá bom? Aí você tem, ó, criada em 1981 pela Organização Mundial de Saúde, Dia Mundial do Diabetes, dia 14 de novembro, viu, gente? É comemorado nesse dia. Aí você tem um símbolozinho aí do diabetes. E para encerrar, como eu coloquei de novo, o Dia Mundial, né, do Diabetes, de 14 de novembro, não esqueça, tá bom? Então, eu desejo a cada um de vocês, né, que tenham conseguido assimilar alguma coisa, que vocês tenham, digamos assim, nessa aula, conseguiram entender da importância de cuidar do corpo, de cuidar da sua alimentação, de cuidar da sua saúde, que nós estamos aqui justamente para tirar suas dúvidas no que for necessário, tá bom? Então, obrigado a todos por assistir a nossa aula, né? Mais uma vez, reforço aí que se inscrevam no nosso canal, estaremos sempre aqui com conteúdos super interessantes para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.